Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, lembrando que esse estudo é para auxiliar aquelas pessoas que querem compreender um pouco mais sobre a doutrina espírita e também para aquelas que querem continuar aí aprimorando seus estudos. E o importante da doutrina espírita, desse estudo do Livro dos Espíritos, é compreender a nossa finitude aqui na Terra. Somos almas vivendo uma experiência no corpo, a nossa verdadeira vida não é aqui. Então, estamos aqui para aprender, para evoluir moralmente, intelectualmente, e a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Mas temos necessidade de reencarnar para evoluir. Então, por que passamos por sofrimento, por doenças, por que da morte de uma pessoa querida, às vezes em tenridade? Por que uma pessoa nasce já com uma doença ou com uma deficiência física? Por que das guerras, das injustiças sociais, enfim. E a doutrina espírita ela nos traz esse consolo e ao mesmo tempo esse esclarecimento. Então vamos aqui, paramos no livro primeiro, no capítulo 5, Pluralidade dos Mundos, e nós vamos abordar o item 56. Desculpa. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles absolutamente não se assemelham. Ou seja, há uma infinidade de mundos. Deus é muito criativo, basta ver a criatividade que existe aqui nos seres vivos da Terra, nas quantidades e qualidades de plantas e tudo que existe aqui. Então, os mundos também, eu costumo dizer que Deus é infinitamente criativo. 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos os seres que habitam, terão uma organização diferente? Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, lembrando que eu falei no vídeo anterior, o Moser falou que em Júpiter eles não têm o peso que tem aqui para andar, por exemplo. Nós os arrastamos pelo chão. Lá eles têm aquela leveza, então eles flutuam, é como aqueles filmes que às vezes nós vemos do mundo espiritual, Amor Além da Vida onde que tem aqueles anjos que deslizam, que voam praticamente, dizendo, né, volitam. Então, conforme os mundos, quanto mais material, quanto menos evoluído é o homem, quanto mais primitivo, mais é a matéria grosseira, os corpos são animalizados, e quanto mais ele vai evoluindo, menos material ele fica. Então, se ele habita um mundo feliz, ele tem essa matéria bem mais sutil, matéria que nós não conseguimos ver pelos nossos aparelhos, mas que existem vibrando em outra dimensão. 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós, e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos? Então, se cada planeta ele vai ter ali uma composição diferente da Terra. Então, aqueles planetas muito distantes do Sol, da sua estrela, eles têm uma luz própria ali através dessa eletricidade. Nós vemos ali os peixes que vivem nas regiões muito profundas do mar, que eles até emitem uma certa luminosidade. Assim também aquelas estrelas, anãs marrons, né? Elas também devem ter ali o seu componente de calor, e sabemos que elas também têm planetas que orbitam essas estrelas. Então nós não podemos assim ter uma dimensão daquilo que nós não conhecemos.
Então, continuando a resposta aqui, as condições de existência dos seres dos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com os outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveriam de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmo as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. Então, olha que interessante, né? Então, nós temos aí esse desconhecimento que desses mundos, não podemos aí imaginar como são feitos, de que maneira, mas vamos lembrar uma anã marrom, ela tem no seu núcleo o magma, porque todos esses planetas, eles têm no seu núcleo ali, por exemplo, a Terra, ele tem o seu magma no seu interior, que é uma fonte de energia, que nós ainda não sabemos explorar tudo isso, mas vai chegar um momento que nós também vamos poder explorar esse tipo de energia que vem lá do interior da Terra. Então, nós vamos percebendo quanto nós ainda precisamos avançar em ciência, em conhecimento. Por isso é importante o estudo, se aprofundar não só na doutrina espírita, mas também no que a ciência está trazendo, né? Então, no que a ciência está conseguindo investigar, por exemplo, através dos telescópios, o que esses astrofísicos estão descobrindo. Isso é muito importante. Temos aí vários canais apresentando os mistérios do universo e trazendo muitas novidades, muitas coisas interessantes. Então temos que nos aprofundar para começar a entender um pouquinho mais o que o Livro dos Espíritos quer nos ensinar. Então por hoje é só. Muito obrigada a todos. Se gostaram, compartilhem, para que outras pessoas possam continuar aí os estudos. Assim, nós vamos encerrando e desejando muita paz a todos. Que assim seja.